Camila acordou às 5 da manhã, como sempre. O despertador nem precisava tocar mais. Seu corpo já sabia a hora. Ela se levantou devagar para não acordar Miguel, que dormia na cama ao lado. O menino de 4 anos estava enrolado no lençol, os cabelos bagunçados espalhados no travesseiro. A casa era pequena, apenas 2 cômodos que ela dividia com o filho. As paredes tinham manchas de umidade e a tinta descascava em alguns cantos, mas era limpa. Camila sempre mantinha tudo organizado, mesmo com tão pouco espaço. Ela preparou o café da manhã em silêncio. Pão com margarina para Miguel e café preto para ela. Não sobrava dinheiro para muito mais. Depois de 3 meses desempregada, as economias tinham acabado. A conta de luz estava atrasada e o aluguel vencia na próxima semana. Mãe? Miguel apareceu na porta da cozinha, esfregando os olhos. Bom dia, amor. Vem tomar café. O menino se sentou na cadeira de plástico e mordeu o pão. Camila observou o filho comer, sentindo um aperto no peito. Miguel merecia mais. Merecia brinquedos novos, roupas sem remendos, um quarto só dele. Hoje a mamãe vai trabalhar numa casa nova, disse ela, alisando os cabelos do filho. Vai voltar? Claro que vou, sempre volto. Depois que Miguel terminou de comer, Camila o levou para a casa da vizinha, Dona Rosa, que cuidava dele durante o dia. A mulher era boa, não cobrava caro e tratava Miguel com carinho. Boa sorte no emprego novo, disse Dona Rosa, pegando a mão do menino. Camila pegou 2 ônibus para chegar ao bairro nobre da cidade. Durante o trajeto, olhou pela janela as casas que iam ficando maiores e mais bonitas. Jardins bem cuidados, carros importados, portões altos. A mansão dos Lemos ficava no final de uma rua arborizada. Camila parou na frente do portão de ferro e respirou fundo. O prédio era imponente, com 3 andares e janelas grandes. Ela apertou a campainha. Você deve ser a nova faxineira, disse uma mulher de meia idade que abriu a porta. Sou Ivone, a governanta. Chegue cedo amanhã. Hoje seria apenas uma visita para conhecer a casa e as regras. Ivone a levou pelos cômodos, explicando cada detalhe. A sala de estar era maior que a casa inteira de Camila. Os móveis eram de madeira escura e cara, os tapetes grossos e macios. O Sr. Arthur trabalha no escritório do 2º andar. Não deve ser incomodado, disse Ivone com tom sério. A bebê Elisa fica no quarto ao lado, mas tem babá. Você só cuida da limpeza. Camila acenou, memorizando cada instrução. Precisava desse emprego. No final da tarde do primeiro dia de trabalho, Camila estava terminando de limpar a sala quando ouviu a babá conversando no telefone. Preciso sair mais cedo hoje, foi uma emergência familiar, dizia a mulher. O Sr. Arthur está no escritório, como sempre. A babá saiu apressada, deixando Elisa no berço do quarto. A bebê tinha uns 8 meses, cabelos cacheados e olhos grandes. Camila continuou limpando os móveis próximos, prestando atenção aos sons do corredor. Alguns minutos depois, Elisa começou a chorar. Um choro alto, desesperado. Camila parou de limpar e olhou para o corredor. O choro continuava cada vez mais forte. Ela foi até o quarto da bebê. Elisa estava vermelha de tanto chorar, os punhos cerrados, o corpo rígido. Camila olhou ao redor. Não havia ninguém. Está bem, pequena, murmurou, pegando Elisa no colo. A bebê continuou chorando. Camila tentou de tudo. Balançou suavemente, ofereceu a chupeta, pegou alguns brinquedos coloridos do berço. Nada funcionava. Ela desceu para a cozinha carregando Elisa e preparou uma mamadeira. A bebê rejeitou, empurrando o bico com a língua. O choro ficava mais desesperado. Camila voltou para o quarto, caminhando pelo cômodo, enquanto embalava Elisa. Cantou baixinho uma música que costumava cantar para Miguel quando ele era bebê. O choro diminuiu um pouco, mas logo voltou com força. O que você quer, minha linda? Sussurrou Camila. A bebê se aconchegou no peito dela, procurando algo com a boquinha. Camila entendeu na hora. Elisa estava com fome, mas não queria mamadeira. Queria o peito. Camila hesitou. Não era seu papel, não era correto. Mas Elisa chorava com desespero, e ela sabia que tipo de fome era aquela. A mesma fome que Miguel sentia quando era bebê, e ela não tinha como alimentá-lo direito. Sem pensar muito, Camila se sentou na poltrona do quarto e abriu a blusa.
Elisa se acalmou imediatamente, agarrando-se a ela com as mãozinhas pequenas. A paz tomou conta do quarto. Apenas o som suave da bebê se alimentando e a respiração tranquila de Camila. Ela olhou para baixo e viu Elisa de olhos fechados, finalmente em paz. Foi nesse momento que ouviu passos no corredor. A porta do quarto se abriu devagar. Arthur Lemos parou na entrada, os olhos fixos na cena à sua frente. Camila levantou o olhar e encontrou o dele. O homem estava imóvel, a expressão difícil de decifrar. Nenhum dos dois disse uma palavra. Camila chegou na manhã seguinte com o estômago embrulhado. Tinha dormido pouco, imaginando 1000 maneiras de ser demitida. Na cabeça dela, a cena se repetia. Arthur parado na porta, o silêncio pesado, o constrangimento. Ela entrou pela porta dos fundos, como Ivone havia ensinado. A governanta estava na cozinha preparando o café da manhã e mal olhou para ela. — Bom dia, murmurou Camila. — Bom dia. Comece pela sala de estar hoje. O tom de Ivone estava diferente, mais frio, mais distante. Camila pegou os produtos de limpeza e foi para a sala, tentando se concentrar no trabalho. Mas seus ouvidos estavam atentos a qualquer som que viesse do escritório de Arthur. Passou a manhã inteira limpando com cuidado redobrado, como se a perfeição pudesse compensar o que havia acontecido na véspera. Quando estava espanando os móveis da biblioteca, ouviu passos descendo a escada. Arthur apareceu na porta. Usava uma camisa social azul e calça escura, os cabelos penteados para trás. Tinha uns 35 anos, ombros largos e uma barba bem feita que não disfarçava as olheiras profundas. — Camila, disse ele, a voz calma, mas séria. Ela largou o pano de limpeza na hora, o coração disparando. — Sim, senhor. Preciso falar com você. No meu escritório. Arthur subiu as escadas e ela o seguiu, as pernas bambas. O escritório era amplo, com estantes de livros até o teto e uma mesa de madeira maciça no centro. Havia papéis espalhados, uma xícara de café pela metade e uma foto pequena virada para baixo. Ele se sentou atrás da mesa e apontou para a cadeira à frente. — Sente-se. Camila obedeceu, mantendo as mãos entrelaçadas no colo. Arthur a observou por alguns segundos antes de falar. — Ontem à noite, quando entrei no quarto da Elisa... — Eu posso explicar, senhor, interrompeu Camila, as palavras saindo atropeladas. A babá teve que sair. A bebê estava chorando muito. Eu tentei tudo. Mamadeira, brinquedos, música. Mas ela não parava. Eu não sabia mais o que fazer e... — Por que você fez aquilo? A pergunta a pegou desprevenida. Camila esperava gritos, acusações, demissão imediata. Não uma pergunta simples e direta. Ela estava sofrendo, disse Camila, a voz baixa. Não consegui ver uma criança chorar daquele jeito sem fazer nada. Arthur se recostou na cadeira, os dedos tamborilando na mesa. Seus olhos eram escuros, difíceis de decifrar, mas não havia raiva neles. Você tem filhos? Tenho um menino de 4 anos. Miguel. E o pai dele? Camila sentiu o rosto esquentar. Não temos contato. Sou só eu e ele. Arthur acenou devagar, como se as informações fizessem sentido na cabeça dele. Ficaram em silêncio por um tempo que pareceu eterno para Camila. Elisa perdeu a mãe no parto, disse ele finalmente. Desde então tem dificuldade com mamadeiras. A pediatra disse que é normal que ela sente falta do peito materno. Camila não sabia o que responder. Arthur continuou. Já trocamos de babá 3 vezes. Ela chora muito, não dorme direito. Ontem foi a primeira vez em meses que a vi completamente calma. Senhor, eu sei que não foi apropriado. Obrigado, disse Arthur, cortando-a. Camila piscou, confusa. O quê? Obrigado por cuidar da minha filha quando ela precisava. Ela ficou sem palavras. Esperava qualquer coisa menos um agradecimento. Arthur se levantou e foi até a janela, as mãos nos bolsos. Camila podia ver seu reflexo no vidro, a expressão cansada, os ombros tensos. Pode voltar ao trabalho, disse ele sem se virar. Camila se levantou devagar, ainda processando a conversa. Chegou até a porta e hesitou. Senhor Arthur? Sim? Se a Elisa chorar de novo e não tiver ninguém por perto... Arthur se virou para ela, encontrando seus olhos. Faça o que achar necessário. Camila acenou e saiu do escritório.
Desceu as escadas com as pernas trêmulas, mas não de medo. Era algo diferente, uma sensação estranha no peito. O resto do dia passou mais tranquilo. Camila limpou os quartos do segundo andar, sempre atenta aos sons vindos do berço de Elisa. A bebê dormiu a maior parte da tarde, acordando apenas para mamar com a babá que havia voltado. No final do expediente, quando estava guardando os produtos de limpeza, Camila ouviu Arthur conversando ao telefone no escritório. A voz dele era diferente, mais suave, mais paciente do que nas reuniões de trabalho que ela às vezes escutava. Sim, doutor. Ela dormiu bem. Não, não chorou. Talvez a nova rotina esteja ajudando. Camila sorriu sem perceber. Pegou a bolsa e se dirigiu para a saída, passando pela sala onde Arthur estava sentado no sofá com Elisa no colo. A bebê brincava com os botões da camisa dele, fazendo ruídos alegres. Pela primeira vez desde que chegara àquela casa, Camila não sentiu que era invisível. As semanas seguintes trouxeram uma rotina diferente para a mansão Lemos. Camila chegava todas as manhãs às 7 em ponto, cumprimentava Ivone na cozinha e começava seu trabalho. Mas agora havia algo novo no ar, uma atenção sutil que ela não conseguia ignorar. Arthur passou a sair do escritório com mais frequência. Às vezes aparecia na sala quando ela estava limpando, pegava um livro da estante e folheava algumas páginas antes de voltar para o andar de cima. Outras vezes, descia para tomar água na cozinha, justamente quando ela estava lavando a louça. "Bom dia, Camila", dizia ele, a voz sempre educada. "Bom dia, Sr. Arthur." Eram conversas curtas, mas ela notava que ele demorava alguns segundos a mais para subir as escadas, como se quisesse dizer algo que nunca vinha. Numa manhã de quinta-feira, Camila encontrou uma xícara de café na mesa da sala, ainda quente, ao lado de um bilhete. "Obrigado pelo cuidado com a casa. A Ellie." Ela olhou ao redor, mas Arthur não estava à vista. Guardou o bilhete na bolsa sem saber bem por quê. A mudança mais notável era com Elisa. A bebê parecia reconhecer Camila, e sempre sorria quando a via. Durante o horário de almoço da babá, Camila assumia os cuidados sem ninguém pedir. Elisa nunca mais chorou desesperadamente. Bastava o colo de Camila para se acalmar. "Ela gosta de você", disse Arthur numa tarde, aparecendo na porta do quarto, enquanto Camila trocava a fralda de Elisa. "Ela é uma bebê doce", respondeu Camila, prendendo as fitinhas da fralda. Só precisava de atenção. Arthur se aproximou e estendeu os braços para pegar a filha. Elisa foi para ele sem resistência, mas continuou olhando para Camila por cima do ombro do pai. "Você é boa nisso", disse ele. "Ser mãe." Camila sentiu o rosto esquentar. "Aprendi na prática, com o Miguel." "Como ele está?" A pergunta a surpreendeu. Arthur nunca havia perguntado sobre sua vida pessoal. "Bem, começou na escolinha esse mês. Está adorando." "Que bom." Ficaram em silêncio, os dois observando Elisa brincar com um chocalho colorido. Arthur parecia querer dizer algo mais, mas acabou apenas balançando a cabeça. "Preciso voltar ao trabalho", murmurou, entregando Elisa de volta para Camila. Enquanto Arthur subia para o escritório, Camila ficou pensando na conversa. Havia algo diferente no jeito dele falar, uma suavidade que contrastava com a seriedade habitual. Na semana seguinte, as interações se tornaram mais frequentes. Arthur começou a perguntar sobre o tempo, sobre o trânsito, sobre pequenas coisas do dia a dia. Camila respondia com naturalidade, mas notava que ele prestava atenção real nas respostas. Ivone, por outro lado, ficava cada vez mais fria. A governanta observava os dois com olhos críticos e fazia comentários ácidos sobre certas pessoas que não sabem qual é seu lugar. Camila fingia não ouvir, mas sentia o desconforto crescer. Numa tarde chuvosa, Arthur desceu para a sala carregando uma pilha de papéis. Camila estava dobrando roupas de Elisa no sofá. "Posso me sentar?" perguntou ele, apontando para a poltrona ao lado. "Claro, senhor. É sua casa." Arthur se acomodou e começou a revisar os documentos. Camila continuou dobrando as roupinhas, mas sentia os olhos dele se desviarem dos papéis de vez em quando. "Camila?" "Sim. Posso fazer uma pergunta pessoal?" Ela parou de dobrar e o encarou. Arthur tinha uma expressão séria, mas não ameaçadora.
Pode. Você é feliz? A pergunta a pegou completamente desprevenida. Camila piscou algumas vezes, processando. Como assim? Sua vida. Você está satisfeita com ela? Camila pensou na pergunta. Ninguém nunca havia perguntado isso para ela. Eu tenho o Miguel, tenho trabalho, é o suficiente. Mas você é feliz? Ela dobrou uma camisetinha rosa, ganhando tempo para pensar. Felicidade é coisa de rico, Sr. Arthur. Gente como eu se contenta em não estar triste. Arthur a observou por um longo momento. Havia algo nos olhos dele que Camila não conseguia decifrar. Uma tristeza antiga, talvez. Minha esposa dizia que felicidade não tem a ver com dinheiro, disse ele baixinho. Dizia que era sobre se sentir completo. Ela era sábia. Era. Arthur olhou para a foto na mesa ao lado, que Camila nunca havia visto destampada. Morreu tentando trazer Elisa ao mundo. Desde então não sei mais o que é se sentir completo. Camila parou de dobrar roupas completamente. Era a primeira vez que Arthur falava sobre a esposa. Sinto muito, disse ela, sincera. Obrigado. Ele voltou a olhar para os papéis, mas Camila podia ver que sua mente estava longe. Às vezes acho que Elisa sente falta de algo que eu não consigo dar. O senhor é um bom pai. Arthur sorriu pela primeira vez desde que ela o conhecia. Um sorriso pequeno, mas real. Obrigado por dizer isso. Nesse momento, Ivone apareceu na porta da sala, o rosto carrancudo. Senhor Arthur tem uma ligação importante no escritório. Arthur se levantou, juntando os papéis. Já vou. Antes de sair, ele olhou para Camila mais uma vez. Continue sendo você mesma, disse ele. Faz bem para esta casa. Depois que ele subiu, Ivone se aproximou de Camila, os braços cruzados. Cuidado, disse a governanta, a voz baixa e ameaçadora. Não confunda gentileza com interesse. Homens como o Sr. Arthur não se misturam com gente como você. Camila engoliu seco, mas não respondeu. Ivone saiu da sala, deixando um clima pesado no ar. Naquela noite, indo embora, Camila pensou nas palavras da governanta. Talvez ela estivesse certa. Talvez Camila estivesse vendo coisas que não existiam. Mas quando passou pela porta do escritório e viu Arthur na janela, olhando para a rua com uma expressão melancólica, ela sentiu uma vontade estranha de subir e perguntar se ele estava bem. Em vez disso, saiu em silêncio, levando consigo a sensação de que algo estava mudando naquela casa. A pressão de Ivone se tornou insuportável nas semanas seguintes. A governanta encontrava defeitos em tudo que Camila fazia. O chão não estava brilhando o suficiente, os móveis tinham uma camada invisível de poeira, as roupas não foram dobradas da maneira correta. Parece que certas pessoas se distraem com coisas que não são da conta delas, dizia Ivone alto o suficiente para Arthur ouvir quando passava pela sala. Camila tentava ignorar, mas os comentários ácidos vinham várias vezes por dia. A situação ficou pior quando Arthur começou a descer mais vezes para conversar com ela. Cada interação era seguida por olhares desaprovadores e sussurros maldosos. Você acha que ele vai se interessar por uma faxineira com filho? Disse Ivone numa manhã, enquanto Camila lavava a louça. Homens como o Sr. Arthur se divertem, mas na hora de casar escolhem mulheres do mesmo nível. Camila sentiu o sangue subir para o rosto, mas continuou esfregando os pratos em silêncio. Estou tentando te proteger, continuou a governanta. Você vai acabar se machucando, e ainda por cima vai perder o emprego. Melhor saber seu lugar desde o início. Naquela tarde, quando Arthur desceu para pegar um copo d'água e encontrou Camila organizando as louças do armário, ele parou para conversar como sempre fazia. Como foi o dia? Perguntou ele, servindo água numa jarra. Tranquilo, senhor. Arthur notou que ela não o olhava nos olhos como de costume. Camila mantinha o foco nas xícaras que organizava, os movimentos mais rápidos e nervosos. Está tudo bem? Sim, senhor. Só cansada. Ele ficou parado alguns segundos, como se quisesse insistir na pergunta, mas acabou apenas acenando. Descanse quando chegar em casa. Depois que Arthur subiu, Ivone apareceu na cozinha com um sorriso satisfeito. Viu só, ele já está perdendo o interesse. Homem rico não tem paciência para mulher complicada. Camila terminou de organizar o armário e foi para casa com o coração pesado. Durante o trajeto de ônibus,
As palavras de Ivone ecoavam na cabeça. Talvez a governanta estivesse certa. Talvez ela estivesse se iludindo, criando uma situação que não existia. Em casa, Miguel correu para abraçá-la como sempre fazia. Mãe, a tia Rosa disse que vou poder ficar na escola até mais tarde. Que bom, amor. Miguel notou que ela estava quieta demais. Você está triste? Camila se abaixou para ficar na altura do filho e alisou os cabelos dele. Só pensando em umas coisas do trabalho. O trabalho na casa grande? É. Você gosta de lá? A pergunta simples do filho a fez pensar. Sim, ela gostava. Gostava de cuidar de Elisa. Gostava das conversas com Arthur. Gostava de se sentir útil de uma maneira que ia além da limpeza. Mas talvez gostar não fosse suficiente. Na manhã seguinte, Camila chegou na mansão decidida. Encontrou Arthur na cozinha tomando café, algo incomum já que ele sempre tomava no escritório. Bom dia, Camila. Bom dia, Sr. Arthur. Ela respirou fundo. Posso falar com o senhor? Arthur franziu a testa, notando o tom formal dela. Claro. Quer se sentar? Não, obrigada. É rápido. Camila juntou coragem. Quero pedir demissão. Arthur quase deixou a xícara cair. Como? Quero sair do emprego, com 2 semanas de antecedência como combinado. Mas por quê? Aconteceu alguma coisa? Camila evitou os olhos dele, focando num ponto na parede atrás de Arthur. Acho melhor assim, para todo mundo. Arthur se levantou da cadeira. Camila, se alguém disse alguma coisa para você... Ninguém disse nada, senhor. É uma decisão minha. Tem a ver com a Elisa? Com o que aconteceu no primeiro dia? Não. Tem a ver comigo mesma. Arthur ficou em silêncio por um longo momento, estudando o rosto dela. Camila mantinha a expressão firme, mas ele podia ver a tensão nos ombros. Se é isso que você quer, disse ele finalmente a voz baixa. É. Então, obrigado pelo tempo que ficou aqui. Você fez diferença. Camila assentiu e saiu da cozinha, antes que ele pudesse ver as lágrimas que começavam a se formar. As 2 semanas seguintes foram estranhas. Arthur voltou a se trancar no escritório como antes, saindo apenas para as refeições. Ele mal falava com Camila, respeitando a decisão dela, mas havia uma tristeza no ar que todos sentiam. Elisa ficou mais irritada. Chorava mais vezes durante o dia e rejeitava a babá com frequência. Ivone parecia satisfeita com a situação, mas evitava comentários diretos. No último dia, Camila terminou de limpar todos os cômodos uma última vez. Deixou tudo impecável, como se quisesse que a casa se lembrasse dela da melhor forma. Arthur apareceu quando ela estava guardando os produtos de limpeza. Suas coisas, disse ele entregando um envelope. O pagamento e mais um pouco. Você merece. Obrigada, senhor. Camila. Ela olhou para ele e pela primeira vez em 2 semanas seus olhos se encontraram. Cuide-se bem, disse Arthur. Você e o Miguel. O senhor também, e a Elisa. Camila pegou a bolsa e foi em direção à porta. Quando estava saindo, ouviu o choro de Elisa vindo do andar de cima. Parou por um segundo, o instinto de subir e acalmar a bebê quase vencendo a razão. Mas continuou andando. Arthur ficou parado na porta, observando-a descer a rua até sumir de vista. Depois subiu para o quarto de Elisa, onde a babá tentava sem sucesso acalmar a bebê. Posso tentar? Perguntou ele. A babá entregou Elisa, que continuou chorando no colo do pai. Arthur a balançou suavemente, cantou baixinho, fez tudo o que havia visto Camila fazer, mas nada funcionava. Foi então que notou uma manta pequena esquecida na poltrona. Uma manta que Camila usava para embalar Elisa nas tardes de sol. Arthur pegou o tecido macio e o guardou na gaveta da cômoda, sem saber bem por quê. A casa ficou mais silenciosa naquela noite. Um silêncio diferente, vazio, como se algo importante tivesse sido perdido. Arthur não esperava que a ausência de Camila fosse tão sentida. Nos primeiros dias, tentou convencer a si mesmo de que tudo voltaria ao normal. Contratou uma nova faxineira, uma mulher de 50 anos indicada por Ivone, eficiente e silenciosa. Mas Elisa não se adaptou. A bebê chorava por horas seguidas, rejeitava a mamadeira e só dormia depois de muito esforço. A babá, frustrada, pediu demissão na 2ª semana.
Arthur contratou outra, depois mais uma. Nenhuma conseguia acalmar sua filha. Ela está estranhando a mudança, explicou a pediatra durante uma consulta. Bebês criam vínculos afetivos muito fortes. Quando alguém importante desaparece de repente, eles sentem. Mas era só a faxineira, disse Arthur confuso. Para a Elisa, era muito mais que isso. Arthur voltou para casa com a filha no colo, pensando nas palavras da médica. Elisa havia parado de chorar no carro, mas seus olhinhos vermelhos mostravam o cansaço das noites mal dormidas. "O que você quer, pequena?" murmurou ele, sentando na poltrona do quarto dela. Elisa olhou ao redor, como se procurasse alguém. Seus olhos pararam na gaveta onde Arthur havia guardado a manta de Camila. Ela apontou com o dedinho, fazendo barulhinhos. Arthur abriu a gaveta e pegou o tecido macio. Assim que Elisa sentiu o cheiro da manta, se acalmou imediatamente, agarrando-se ao pano com as mãozinhas pequenas. "Você sente falta dela também", disse Arthur mais para si mesmo. As noites se tornaram uma batalha. Arthur acordava várias vezes com o choro de Elisa, pegava a filha no colo e caminhava pelo quarto até ela adormecer. Mas bastava colocá-la no berço para o choro recomeçar. Numa madrugada particularmente difícil, depois de 3 horas tentando fazer Elisa dormir, Arthur se sentou na poltrona completamente exausto. A filha finalmente havia cochilado no seu colo, mas ele não tinha coragem de movê-la. Foi então que seus olhos caíram sobre uma caixa guardada no armário. Dentro estavam os diários de Helena, sua esposa. Ele não tinha coragem de abri-los desde o funeral, mas naquela noite sentia a necessidade de ouvir a voz dela, mesmo que apenas em suas memórias. Com uma mão livre, Arthur abriu um dos cadernos. A letra delicada de Helena preenchia as páginas com pensamentos sobre a gravidez, sonhos para o futuro, medos e esperanças. "Hoje senti a bebê chutar pela primeira vez", dizia uma entrada. Arthur ficou emocionado quando colocou a mão na barriga. "Espero que nossa filha cresça, sabendo que é amada não apenas por nós, mas por todos que a cercarem." Arthur virou algumas páginas, lendo sobre os preparativos para a chegada de Elisa, os planos que fizeram juntos, a felicidade de Helena. Numa das últimas entradas, escrita poucos dias antes do parto, encontrou algo que o fez parar. "Às vezes penso se serei uma boa mãe, se conseguirei dar para nossa filha tudo o que ela precisa. Arthur diz que o amor é suficiente, mas eu quero mais. Quero que ela cresça cercada de carinho verdadeiro, mesmo que venha de pessoas que não compartilham nosso sangue. O amor não tem endereço certo. Pode nascer na vizinha que traz um bolo, na professora que ensina com paciência, na pessoa que cuida com ternura quando os pais não estão por perto. Espero que nossa filha encontre esses corações generosos pelo caminho." Arthur sentiu os olhos marejarem. Helena sempre foi mais sábia que ele, mais aberta ao mundo e às pessoas. Ela teria entendido o que aconteceu com Camila. Teria visto além das diferenças sociais. "Você estava certa", sussurrou ele para o retrato na mesinha. Como sempre. Elisa se mexeu no colo dele, mas não acordou. Arthur a observou. Os cachinhos escuros iguais aos da mãe, o nariz pequeno, os lábios que faziam um biquinho mesmo dormindo. "Sua mãe queria que você fosse feliz", disse ele baixinho. "E eu estou falhando nisso." Nos dias seguintes, Arthur começou a prestar atenção em coisas que havia ignorado antes. A nova faxineira fazia seu trabalho bem, mas tratava Elisa com indiferença educada. A babá era competente, mas não tinha a paciência natural que Camila demonstrava. Ele se lembrava de como Camila conversava com Elisa enquanto trocava suas fraldas, de como cantava baixinho quando a embalava, de como seus olhos se iluminavam quando a bebê sorria. "Senhor Arthur", disse Ivone numa manhã, "talvez seja a hora de aceitar que a menina é difícil mesmo. Algumas crianças são assim." Arthur olhou para a governanta, realmente a vendo pela primeira vez em anos. Ivone era eficiente, mas fria, controladora. Talvez ela nunca tivesse aprovado a espontaneidade de Camila, porque via nela uma ameaça ao seu domínio sobre a casa. "Não acho que Elisa seja difícil", disse ele. "Acho que ela sabe reconhecer quem realmente se importa com ela." Ivone franziu a testa, mas não respondeu. Naquela tarde, Arthur tomou uma decisão.
Ligou para a agência que havia indicado Camila e pediu o endereço dela. Disse que precisava entregar alguns documentos pendentes, mas a verdade era outra. Precisava ver se ainda havia uma chance de trazer de volta o que sua filha, e talvez ele mesmo, havia perdido. No final do dia, Arthur colocou Elisa no carro e saiu para procurar Camila. Não sabia o que diria quando a encontrasse, mas sabia que precisava tentar. Helena teria aprovado. Arthur encontrou o endereço que a agência havia fornecido, um conjunto habitacional simples na zona leste da cidade. Estacionou o carro e caminhou entre os prédios com Elisa no colo, procurando o número do apartamento de Camila. Mas quando chegou lá, uma vizinha disse que ela havia saído para trabalhar numa lavanderia do bairro. Arthur anotou o endereço e foi até lá. A lavanderia era pequena, cheia de vapor e barulho de máquinas. Arthur entrou com Elisa e logo viu Camila no fundo do estabelecimento, dobrando roupas numa mesa grande. Ela usava um avental azul e tinha os cabelos presos, algumas mechas soltas grudadas na testa pelo suor. Quando Camila levantou os olhos e o viu, parou no meio do movimento, uma camisa branca nas mãos. — Senhor Arthur! — Oi, Camila. Elisa, que estava inquieta no colo do pai, se animou ao ver Camila. Esticou os bracinhos na direção dela e fez barulhinhos alegres. — O que fazem aqui? — perguntou Camila, se aproximando devagar. Elisa não está bem, não dorme, não come direito. Queria saber se você poderia conversar comigo. O dono da lavanderia, um homem de meia idade, olhou a cena com curiosidade. — Pode ir, Camila, disse ele. Hoje está mais calmo mesmo. Camila tirou o avental e pegou a bolsa. Arthur a seguiu para fora da lavanderia, Elisa cada vez mais agitada nos braços dele. — Tem uma praça ali perto, disse Camila, apontando para o final da rua. Costumo levar o Miguel lá depois do trabalho. Caminharam em silêncio até a praça pequena, com alguns brinquedos velhos e bancos de cimento sob árvores grandes. Sentaram num banco afastado, Elisa imediatamente se acalmando na presença de Camila. — Ela está magra, notou Camila, observando a bebê. Não quer comer e chora muito. Já a trocamos de babá 3 vezes. Camila estendeu os braços e Arthur entregou Elisa para ela. A bebê se aconchegou imediatamente, suspirando como se finalmente estivesse onde queria estar. — Coitadinha, murmurou Camila, beijando a testa de Elisa. — Você está confusa, né? Arthur observou a cena sentindo uma mistura de alívio e culpa. — Sinto muito, disse ele. — Pelo quê? — Por ter deixado você sair. Por não ter percebido antes o que estava acontecendo. Camila balançou a cabeça. — Foi eu que pedi demissão, foi decisão minha. — Mas você não queria sair, queria? Camila ficou em silêncio, embalando Elisa, que começava a cochilar. — Não importa mais, disse ela finalmente. — Importa sim. Para mim, importa. Antes que Camila pudesse responder, ouviram uma voz de criança. — Mãe! Miguel corria na direção deles, vindo da escola com a mochila nas costas. Parou quando viu Arthur, ficando meio escondido atrás de Camila. — Miguel, este é o senhor Arthur. Lembra que eu falei do meu trabalho na Casa Grande? O menino acenou timidamente. Arthur sorriu para ele. — Oi, Miguel. Sua mãe falou muito sobre você. — Falou? — Falou sim. Disse que você é muito inteligente. Miguel sorriu, perdendo um pouco da timidez. Olhou para Elisa, que dormia no colo de Camila. — É um bebê? — É. Ela se chama Elisa. Por que ela está dormindo na minha mãe? A pergunta inocente de Miguel fez Arthur e Camila trocarem olhares. — Porque sua mãe tem um jeito especial com bebês, explicou Arthur. Miguel tirou um biscoito da mochila e ofereceu para Arthur. — Quer? A tia da escola fez. Arthur aceitou o biscoito, tocado pela gentileza do menino. Miguel se sentou no banco entre os 2 adultos, balançando as pernas que não alcançavam o chão. — Mãe, o senhor pode ficar para jantar? Você disse que ia fazer macarrão. Camila ficou vermelha. — Miguel, o senhor Arthur tem coisas importantes para fazer. — Na verdade, disse Arthur, não tenho nada importante hoje. Camila o olhou surpresa. — Mas, se você não se incomodar, claro, podemos comprar uns ingredientes a mais. Miguel bateu palmas. — Vai ser divertido. Posso mostrar meus desenhos para o senhor? — Claro que pode.
Camila ainda hesitava, mas Elisa estava tão tranquila que ela não teve coragem de acordar a bebê para entregá-la de volta para Arthur. Está bem, disse ela, mas é coisa simples. Melhor ainda. Caminharam juntos até o mercadinho do bairro. Miguel tagarelou o tempo todo, contando para Arthur sobre a escola, os amigos, os desenhos que fazia. Arthur escutava com atenção genuína, fazendo perguntas e rindo das histórias do menino. Camila observava a interação surpresa. Aquele não era o homem sério e distante que ela conhecia da mansão. Arthur sorria com facilidade, se abaixava para ficar na altura de Miguel, mostrava interesse real no que o menino dizia. No mercado, Arthur insistiu em pagar as compras e ainda pegou algumas coisas extras. Um refrigerante que Miguel olhava com desejo, biscoitos, um brinquedo pequeno que chamou a atenção do menino. Não precisava, disse Camila. Queria. De volta à praça, sentaram nos bancos enquanto Miguel brincava nos balanços com o brinquedo novo. Elisa havia acordado e brincava com os dedos de Camila, completamente à vontade. Obrigado, disse Arthur. Pelo quê? Por deixar eu ficar. Por ser você. Camila o olhou nos olhos. Por que veio me procurar de verdade? Arthur respirou fundo. Porque minha filha precisa de você. E eu também. A confissão ficou no ar entre eles. Camila sentiu o coração acelerar, mas não sabia o que responder. Miguel voltou correndo, interrompendo o momento. Vamos para casa, estou com fome. Arthur se levantou, pegando Elisa no colo. Vamos sim. Enquanto caminhavam para o apartamento de Camila, Arthur pensou que fazia muito tempo que não se sentia tão leve. Havia algo naquele final de tarde, a simplicidade, a espontaneidade, a sensação de família, que ele não sabia que estava perdendo. Talvez Helena estivesse certa sobre o amor não ter endereço certo. O jantar no apartamento pequeno de Camila foi uma revelação para Arthur. A mesa de fórmica acomodava os quatro com dificuldade. Miguel sentado numa pilha de almofadas para alcançar melhor o prato, Elisa no colo de Camila, tentando pegar os macarrões com as mãozinhas. Desculpa a bagunça, disse Camila, tentando limpar o molho que Elisa havia espalhado na mesa. Está perfeito, respondeu Arthur, e era sincero. Havia anos que não sentia aquela sensação de estar numa casa onde as pessoas realmente viviam, onde os risos eram espontâneos e ninguém se preocupava com protocolos. Miguel contava piadas que só ele achava engraçadas. Elisa batia palminhas sempre que alguém sorria. Camila relaxava aos poucos. Senhor Arthur, disse Miguel, a boca cheia de macarrão. Você tem casa grande mesmo? Miguel, não fala de boca cheia, repreendeu Camila. Tenho sim, respondeu Arthur. Mas sabe o que é? Casa grande às vezes é casa vazia. Miguel pensou na resposta, a cabeça inclinada. Nossa casa é pequena, mas não é vazia. Exato. Depois do jantar, Miguel mostrou seus desenhos para Arthur. Havia folhas espalhadas pela mesinha da sala. Carrinhos, casas, bonecos de palito, animais coloridos. Este aqui é eu e minha mãe, explicou Miguel, apontando para 2 bonecos de mãos dadas. E este é meu pai, mas ele mora longe. Arthur olhou para Camila, que desviou os olhos. É um desenho lindo, disse ele para Miguel. Você desenha muito bem. Quando chegou a hora de ir embora, Elisa estava dormindo no sofá, aninhada entre almofadas. Arthur a pegou com cuidado, tentando não acordá-la. Obrigado pela noite, disse ele para Camila na porta. Obrigada por ter vindo. Posso voltar outro dia? Camila hesitou, mas Miguel respondeu por ela. Pode. Vem amanhã? Minha mãe disse que ia fazer bolo. Arthur sorriu. Se sua mãe deixar. Camila olhou para o filho, depois para Arthur. Pode vir. A partir daquela noite, os encontros se tornaram frequentes. Arthur aparecia no final das tardes, às vezes com Elisa, às vezes sozinho. Levava Miguel para andar de carro, brincava na praça, ajudava Camila com as compras. Uma semana depois fez um convite que surpreendeu a todos. Que tal passarem um fim de semana na mansão? Camila abriu a boca para recusar, mas Miguel gritou de alegria. Sério? Vamos dormir na casa grande? Se vocês quiserem, disse Arthur. Tem muito espaço, uma piscina, um jardim onde você pode brincar à vontade. Mãe, por favor. Camila olhou para o filho, para Arthur, para Elisa, que dormia tranquila no colo dela.
Está bem, disse finalmente. Um fim de semana. No sábado pela manhã, Arthur foi buscá-los. Miguel não cabia em si de animação, contando os prédios pela janela do carro, fazendo 1000 perguntas sobre a casa. Tem elevador? Tem piscina mesmo? Posso nadar? Tem tudo isso e mais um pouco, respondeu Arthur, olhando pelo retrovisor e encontrando os olhos de Camila. Vocês vão se sentir em casa. A mansão estava diferente. Arthur havia dispensado a faxineira para o fim de semana e mandado Ivone visitar a irmã em outra cidade. Queria que Camila e Miguel se sentissem à vontade, sem olhares julgadores. Miguel ficou boquiaberto quando entraram. É maior que o prédio inteiro onde a gente mora. Vem, vou mostrar seu quarto, disse Arthur, pegando a mochila do menino. Camila o seguiu pelas escadas, carregando Elisa. Arthur havia preparado um dos quartos de hóspedes para Miguel. Cama grande, brinquedos novos espalhados, uma vista linda para o jardim. Isso tudo é meu? Perguntou Miguel, os olhos arregalados. Só neste fim de semana, mas pode brincar com tudo. E onde a mãe vai dormir? Arthur mostrou o quarto ao lado. Aqui. Era um quarto simples, mas confortável, com banheiro próprio e a mesma vista para o jardim. Camila colocou a bolsa na cama, ainda meio sem acreditar que estava ali. Arthur, disse ela quando Miguel saiu correndo para explorar a casa. Você tem certeza disso? Tenho. Não quero que você se sinta obrigado por causa da Elisa. Arthur se aproximou dela, Elisa ainda em seus braços. Não me sinto obrigado. Me sinto completo. O fim de semana passou como um sonho. Miguel brincou na piscina. Explorou cada canto da casa. Fez amizade com o jardineiro que o ensinou os nomes das flores. Elisa não chorou nem uma vez, passando o tempo entre o colo de Camila e as brincadeiras com Miguel. Arthur, pela primeira vez em anos, cozinhou. Fez panquecas no café da manhã, queimou um pouco o almoço tentando fazer hambúrgueres, riu dos próprios erros. Você não precisa cozinhar, disse Camila, vendo-o lutar com uma frigideira. Quero aprender. Helena cozinhava bem, mas eu nunca prestei atenção. No domingo à noite, quando chegou a hora de voltar, Miguel chorou. Não quero ir embora. Posso morar aqui? Você tem sua casa, seu quarto, sua escola, disse Camila pegando o filho no colo. Mas aqui é mais legal. Arthur se ajoelhou na frente de Miguel. Que tal se vocês viessem mais vezes? Todo fim de semana? Miguel parou de chorar na hora. Sério? Arthur olhou para Camila. Se sua mãe concordar. Camila viu a esperança nos olhos do filho, a tranquilidade de Elisa, a sinceridade no rosto de Arthur. Está bem, disse ela. Podemos tentar. Quando estavam saindo, Arthur parou na porta. Camila. Sim? Obrigado por me ajudar a lembrar como é ter uma família. Naquela noite, de volta ao apartamento pequeno, Miguel dormiu abraçado com um ursinho que Arthur havia dado para ele. Camila ficou acordada, pensando em como sua vida havia mudado em poucas semanas. Estava assustada, mas também esperançosa. Pela primeira vez em anos, o futuro parecia ter possibilidades que ela não havia imaginado antes. Os fins de semana na mansão se tornaram rotina. Miguel chegava sempre aos gritos, correndo para mostrar para Arthur algum desenho novo ou contar novidades da escola. Elisa o esperava no colo de Camila, balbuciando de alegria quando via o menino. Arthur começou a se envolver mais na vida dos dois. Levou Miguel para cortar o cabelo num salão chique. Comprou roupas novas para ele sem que Camila pedisse. Apareceu na escola para a reunião de pais quando ela não conseguiu sair do trabalho. Você não precisa fazer isso, dizia Camila sempre. Quero fazer, respondia Arthur. As barreiras entre eles foram caindo naturalmente. Camila parou de chamá-lo de Senhor Arthur. Ele parou de pedir licença para pegar Elisa no colo. A casa ganhou vida. Risos de criança nos corredores, música tocando na sala, o cheiro de comida caseira vindo da cozinha. Ivone voltou da casa da irmã e encontrou um cenário completamente diferente. Brinquedos espalhados pela sala, Camila preparando o jantar como se fosse dona da casa, Arthur brincando no chão com as crianças. Senhor Arthur, disse ela, tentando manter a compostura, preciso conversar com o senhor. Depois, Ivone. Agora estou ocupado. Arthur estava montando um quebra-cabeça com Miguel, os dois sentados no tapete da sala. Elisa engatinhava ao redor deles, tentando pegar as peças.
Ivone ficou parada na porta, sem saber como reagir. Nunca havia visto Arthur tão relaxado, tão presente. Talvez seja melhor eu procurar outro emprego, disse ela finalmente. Arthur olhou para ela, realmente prestando atenção pela primeira vez. Se é isso que você quer, Ivone. Não entendo mais meu papel nesta casa. Arthur se levantou tirando o pó da calça. Seu papel sempre foi cuidar da casa. Mas uma casa não são apenas móveis e objetos limpos, é sobre as pessoas que vivem nela. Ivone olhou para Camila, que preparava a mesa para o jantar, para Miguel, que ria alto com alguma coisa que havia visto no quebra-cabeça, para Elisa, que engatinhava feliz pelo chão. A senhora Helena... Helena queria que Elisa crescesse cercada de amor verdadeiro, interrompeu Arthur. E é isso que está acontecendo aqui. Ivone assentiu devagar. Na semana seguinte, se despediu de forma respeitosa, admitindo que não conseguia se adaptar às mudanças. Arthur a ajudou a encontrar outro emprego numa família que valorizava mais sua rigidez e formalidade. Com a saída de Ivone, Camila começou a dormir na mansão todos os dias. Não como empregada, Arthur fez questão de deixar isso claro, mas como parte da família que estava se formando ali. Preciso trabalhar, dizia ela sempre que Arthur sugeria que largasse o emprego na lavanderia. Então trabalhe aqui. Ajude a cuidar da casa, da Elisa, de tudo que é nosso. A palavra nosso fazia o coração de Camila acelerar. Ela ainda não sabia definir o que eram, mas sabia que era algo real e especial. Um sábado à noite, Arthur convidou alguns amigos próximos para jantar. Camila ficou nervosa, mas ele insistiu que ficasse. Eles vão querer conhecer vocês, disse ele. Arthur, eu não sei como me comportar com seus amigos. Seja você mesma, é tudo que eu peço. Os amigos chegaram curiosos. Marcos, um advogado da idade de Arthur, Renata, uma médica que havia sido amiga de Helena, e Carlos, um empresário que conhecia Arthur desde a faculdade. Durante o jantar, preparado por Camila e Arthur juntos, as apresentações foram naturais. Arthur não fez discursos nem explicações longas, apenas disse: "Esta é Camila e este é Miguel, minha família." A palavra ficou no ar, simples e verdadeira. Miguel, que havia ficado tímido no início, logo se soltou e contou para todos sobre seus desenhos e suas aventuras na piscina. Elisa dormiu no colo de Camila, tranquila mesmo com as vozes e risos. "Vocês parecem muito felizes", comentou Renata na hora da sobremesa. "Somos", respondeu Arthur sem hesitar. Depois que os amigos foram embora, Miguel ajudou a recolher os pratos. Camila deu banho em Elisa. Arthur guardou as sobras na geladeira. Tudo fluía naturalmente, como se sempre tivessem sido uma família. "Mãe", disse Miguel quando Camila o estava colocando para dormir, "agora a gente mora aqui de verdade?" "Acho que sim, amor. E o Arthur é tipo meu pai agora?" Camila sentou na cama dele, pensando na resposta. "O Arthur gosta muito de você. E você gosta dele, né?" "Gosto muito. Ele me ensina coisas e brinca comigo. Então, talvez ele seja, sim, uma espécie de pai para você." Miguel sorriu e se aconchegou no travesseiro. "Eu gosto da nossa família nova." "Eu também, amor." Quando Camila desceu, encontrou Arthur na varanda olhando para o jardim iluminado. Elisa dormia no carrinho ao lado dele. "Em que você está pensando?" perguntou ela, sentando na cadeira ao lado. "Em como a vida pode mudar rápido. Há alguns meses eu estava sozinho nesta casa, tentando ser pai sem saber como. Agora... Arthur olhou para ela. "Agora eu sei o que Helena queria dizer quando falava sobre se sentir completo." Eles ficaram em silêncio, observando as estrelas. Arthur estendeu a mão e Camila a segurou. Não precisaram falar sobre o que eram ou aonde aquilo ia dar. Estavam vivendo simplesmente. E, por enquanto, isso era mais do que suficiente. 6 meses depois, uma manhã de sábado trouxe uma surpresa inesperada. Camila acordou com o barulho de marteladas vindas do portão da frente. Vestiu um roupão e desceu para ver o que estava acontecendo. Arthur estava na entrada conversando com um homem que segurava uma placa nova. A placa antiga, que dizia apenas "Família Lemos", estava encostada na parede. "O que está fazendo?" perguntou Camila, se aproximando. Arthur sorriu, um brilho especial nos olhos.
Atualizando informações. O homem terminou de fixar a nova placa e se afastou para que eles pudessem ver. Em letras elegantes estava escrito: Família Rodrigues Lemos. Camila sentiu os olhos marejarem. Rodrigues era seu sobrenome, o sobrenome de Miguel. Arthur, não diga que não precisava. Precisava sim. Ele pegou a mão dela. Somos uma família de verdade agora. Era hora de isso ficar oficial. Miguel apareceu na porta, ainda de pijama, com Elisa engatinhando atrás dele. A bebê já tinha 1 ano e meio e seguia o menino por toda parte. O que é isso? Perguntou Miguel, apontando para a placa. É nosso nome na porta, explicou Arthur. O nome da nossa família. Miguel leu devagar, soletrando as letras. Rodrigues Lemos é o meu nome e o seu junto. Exato. Isso significa que agora você é meu pai de verdade? Arthur se abaixou para ficar na altura do menino. Significa que somos uma família de verdade. Se você quiser, claro. Miguel jogou os braços ao redor do pescoço de Arthur. Quero sim. Posso te chamar de pai? Pode. Camila observou a cena com o coração apertado de emoção. Elisa engatinhou até ela e se apoiou em suas pernas, tentando se levantar. Mamá, balbuciou Elisa, palavra que havia aprendido há algumas semanas. Camila a pegou no colo. Elisa nunca conheceu outra mãe além dela, e Camila nunca teve outra filha além daquela que chegou em sua vida de forma tão inesperada. Vamos tomar café? Sugeriu Arthur, passando o braço pelos ombros de Camila. Entraram juntos na casa que agora oficialmente pertencia aos 4. A manhã de sábado seguiu seu ritmo tranquilo. Arthur fez panquecas, Miguel ajudou a preparar suco de laranja, Camila alimentou Elisa na cadeirinha alta. Pai, disse Miguel, saboreando a palavra nova, depois você pode me ensinar a dirigir o carro? Quando você fizer 18 anos, riu Arthur. Mas isso é muito longe. Vai passar rápido, você vai ver. Depois do café, sentaram na varanda para aproveitar o sol da manhã. Miguel brincava no jardim com Elisa, que ria toda vez que o menino fazia caretas para ela. Você se arrepende? Perguntou Camila, observando as crianças. De quê? De ter mudado sua vida toda por nossa causa. Arthur virou para olhá-la. Camila, você salvou minha vida. Salvou a vida da Elisa também. Eu não salvei ninguém. Só fiz o que qualquer mãe faria. Exato. Você foi mãe quando Elisa precisava. Foi família quando eu não sabia mais como ser pai sozinho. Camila encostou a cabeça no ombro dele. Sabe o que é engraçado? Passei tanto tempo achando que precisava ser salva, que alguém ia aparecer e resolver todos os meus problemas. E não foi isso que aconteceu? Não. A gente se salvou junto. Construiu junto. Arthur beijou o topo da cabeça dela. Helena diria que o amor aparece onde menos esperamos. Ela era sábia. Era mesmo. Miguel correu até eles, ofegante de tanto brincar. Pai, mãe, vamos na piscina? Vamos, disse Arthur se levantando. Mas primeiro você ajuda a passar protetor solar na Elisa. Posso? Enquanto Miguel aplicava cuidadosamente o protetor no rosto da irmãzinha, Camila observou a cena. 1 ano atrás, ela estava desempregada lutando para pagar as contas, sem saber como seria o futuro de Miguel. Agora estava ali, numa família que ninguém diria que fazia sentido no papel, mas que funcionava perfeitamente na prática. Arthur havia adotado Miguel oficialmente no mês anterior. Eles estavam planejando fazer o mesmo com Elisa em relação a Camila. Em que você está pensando? Perguntou Arthur, notando seu silêncio. Em como às vezes a vida nos dá exatamente o que precisamos, mas nunca do jeito que imaginamos. É verdade. Você imaginou que ia encontrar uma família numa faxineira com um filho pequeno? Nunca. E você imaginou que ia encontrar um lar cuidando do bebê do patrão? Jamais. Arthur sorriu. Melhor assim. As melhores coisas da vida a gente não planeja. Miguel terminou de passar o protetor em Elisa e correu para a piscina. Arthur o seguiu, mergulhando de roupa mesmo para fazer o menino rir. Elisa batia palminhas na beirada, ansiosa para entrar na água. Camila ficou mais um momento na varanda, olhando para a placa nova no portão. Família Rodrigues Lemos. Um nome que contava uma história. De 2 pessoas que se encontraram quando mais precisavam. De 2 crianças que ganharam uma família completa. De um amor que cresceu silenciosamente,
até se tornar impossível de ignorar. Ela se levantou e foi se juntar à sua família na piscina. Algumas histórias não precisam de final grandioso. Precisam apenas de pessoas dispostas a construir, dia após dia, algo verdadeiro e duradouro. E eles tinham conseguido isso, juntos. Que história incrível, não é mesmo? A jornada de Camila e Arthur nos mostra que o amor verdadeiro pode nascer nos lugares mais inesperados e que uma família se forma muito mais pelo carinho e cuidado do que pelo sangue. Se você se emocionou com essa história de superação, amor e segundas chances, deixe seu like para mostrar que histórias assim tocam seu coração. Compartilhe com alguém que também acredita que todos merecem encontrar seu lugar no mundo e que, às vezes, as melhores coisas da vida chegam quando menos esperamos. Seus comentários são muito importantes para mim. Conte qual foi o momento que mais te emocionou nessa história. E se você também acredita que o destino às vezes nos coloca no caminho das pessoas certas, na hora certa. Se você gostou dessa narrativa e quer acompanhar mais histórias que falam direto ao coração, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. E me conta nos comentários, de que país você está assistindo a esse vídeo? Adoro saber onde estão os corações que se conectam com essas histórias de amor e esperança.